A construção do Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte foi um dos assuntos tratados na reunião do Assembleia Fiscaliza. Quem veio prestar contas do trabalho foi o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato. Ele confirmou que o empreendimento está marcado para julho, apesar da polêmica envolvendo o traçado escolhido, que, segundo ele, é mais curto e relevante para setores econômicos. O secretário foi questionado pela deputada Beatriz Cerqueira, do PT, sobre a participação dos moradores na decisão final. No momento em que foi apresentado um processo extremamente democrático, participativo, escutou todo mundo, não é essa a realidade. Inclusive, o relato final é de que tem um posicionamento na casa do acompanhamento de uma frente parlamentar. Esse não é o único posicionamento dessa casa. Eu já presidi 3 audiências públicas na Comissão de Administração Pública, em que movimentos socialmente organizados foram e continuam sendo muito críticos ao método, ao traçado, à dinâmica e à ausência de participação popular na definição dessa importante política. Em resposta, o secretário disse que várias audiências públicas foram feitas com a comunidade para tirar dúvidas sobre o traçado do Rodoanel, inclusive com chamadas de carro de som. Baiano, próximo ao depósito do Francisco, estarão representando o governo de Minas, o secretário de Infraestrutura Fernando Marcato e subsecretário Gabriel Fajardo, responsável pelo projeto Rodoanel Metropolitano. A reunião será somente entre a comunidade do Nascentes Imperiais e os representantes do projeto Rodoanel. Morador pergunta e os técnicos respondem. Na explanação sobre o trabalho da secretaria, Fernando Marcato destacou concessões e parcerias público-privadas com investimentos de 23 bilhões de reais, além de 355 convênios para apoio à infraestrutura municipal. Destaque também para o acordo que prevê obras de detenção de águas de chuvas que inundam a Avenida Tereza Cristina, na capital. Gente que estava há 10 anos vivendo de aluguel social, tinha sido desapropriada, não tinha feito a obra e não tinha entregue a habitação para a pessoa. Então, realmente, a pior situação possível. Então, já entregamos essas 128 e já retomamos a construção de outras que a gente pretende que sejam entregues já no ano que vem, totalizando aí quase 300 unidades habitacionais na região do Córrego do Ferrugem. Na reunião, várias demandas foram feitas para dar maior velocidade às obras em algumas estradas mineiras. Os parlamentares elogiaram a recuperação de estradas no Triângulo Mineiro, mas cobraram investimentos em outros trechos. A gente não pode ver o secretário de Infraestrutura que a gente faz um pedido para ele, né? Tem que levantar. Mas é o seguinte, dentro dessa concessão do Triângulo, nós temos a MG 190, que está uma rodovia nas mesmas condições que o senhor encontrou a Uberlândia Prata, a 497. Então, eu não sei se existe a possibilidade de alguma intervenção ou se, de fato, nós precisaremos aguardar, né, o desfecho do leilão e se posterior, né, a contrato assinado, tudo, se tem como priorizar a 190, especialmente no trecho de Iraí de Minas até Nova Ponte. Algumas solicitações, no caso de agilizar mesmo, né, está fazendo a 3ª pista de Bocaiúva até a cidade de Corinto, mas é muito importante a duplicação de Montes Claros a Bocaiúva, Montes Claros, o trânsito está enorme naquele trecho, da mesma forma, né, de Corinto até a 040. Então, eu pedi a ECO 135, né, que ganhou a licitação e está fazendo, né, essa obra. Né, logicamente, né, nós, contribuintes, estamos pagando pelo pedágio, mas é só pedir celeridade mesmo, porque com piso melhor, mais movimentos, mais carretas, infelizmente, né, tem tido os acidentes, inclusive com vítimas fatais. À medida que as estradas vão sendo reformadas, que elas vão sendo, e eu falo de alguns trechos que a gente, né, utiliza mais, por exemplo, Maiuaçu até Ipanema, o trecho de
Diamantina até Couto Magalhães e tantas outras estradas que a gente trafega e tem notícia, né? A gente começa a receber, inclusive, antes receber só filmes de buraco, né? Hoje a gente tem que ter recebido alguns filmes, algumas informações das pessoas passando, elogiando, né, a reforma das estradas. Ainda sobre os investimentos em estradas, Fernando Marcato explicou o Provias, Programa para a Recuperação de Estradas. Dos 100 empreendimentos previstos, 60 já estão em andamento e os demais em fase final de licitação ou homologação. Segundo o secretário, o maior programa de obras em rodovias dos últimos 10 anos. São 2,15 bilhões de reais, principalmente em pavimentações. Nós estamos falando aí de 1,4 bilhões. Pavimentação é asfalto novo, asfalto em estrada de terra, né? Então estamos falando de 40 obras de pavimentação e 5 pontes, né? E aqui a gente traz o status: 17 em licitação, 25 a iniciar, isso quer dizer que a licitação já foi concluída, tem que dar ordem de início, em andamento, e concluída já 3 obras. O deputado João Leite, presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, reivindicou investimentos em trens metropolitanos. Falou da importância da linha ligando Varginha a Lavras, no sul de Minas, que multiplicaria a capacidade de escoamento de sacas de café pelo Porto Seco de Varginha. Reclamou e pediu intervenções da secretaria no serviço oferecido pela Vale na linha de passageiros Vitória-Minas. O trem está deixando os passageiros lá em Antônio Dias, perto de Coronel Fabriciano. E aí os passageiros têm que entrar no ônibus. Diz a Vale que tem um problema na linha, em algum lugar, não sei se em Dois Irmãos, e que o trem de passageiros então não pode passar. A Vale está devendo outro par de trens. Na renovação dela, ela se comprometeu a ter mais um par de trens até Vitória. O interessante é que os mais de 300 vagões que as locomotivas da Vale puxam, que vão para o porto, para exportação de minério, continuam operando. E o trem de passageiros não. Sobre investimentos em ferrovias, Fernando Marcato falou da importância do setor para a secretaria. Citou a formação do Núcleo Tecnológico Ferroviário, iniciativa inédita para estudar alternativas aos problemas. A questão do trem de passageiro da Vale, eu vou prontamente acionar a Vale, até já falei aqui com a Vânia, para que a gente acione a Vale, peça esclarecimentos disso que está ocorrendo, né? E vou acionar também o ministro Marcelo Sampaio, para que, enfim, seja cumprido. A NTT, o próprio presidente Vitale da NTT também possa nos ajudar a fazer o contrato ser cumprido.